passadinha ali na linda igreja, mas no colégio fazia tempo que não vinha, né? Então eu brinquei com o Freixo que eu não sei se eu estou à altura do Padre Manuel de Godoy e do Padre Carrara, mas eu aceitei com o maior carinho vir cá para a gente partilhar e conversar um pouquinho com esse que é o último dia e que é então aqui a inspiração, como é que a gente vive, como é que a gente pode viver a santidade no mundo atual. E claro que eu vou me inspirar numa primeira parte grande aí, na encíclica do Papa Francisco, que tem todo um caminho assim muito, muito bonito que ele percorre para poder ajudar a gente a assim, perceber como é que a gente vive essa santidade, pode viver essa santidade no cotidiano, né? E depois a gente termina com uma tentativa de conclusões a partir da conversa que o Papa nos provoca. E que é uma delícia o texto, né? O texto dele de fato, assim, alguns momentos eu me peguei rindo, porque tem algumas afirmações dele muito, assim, interessantes, e em outros me deu uma vontade de dar um beijo na bochecha dele. Né? De tão lindo que é o que ele diz a respeito da santidade no mundo atual. Eu não tive jeito de não começar com essa frase do escritor, padre, agora bispo, Dom José Tolentino Mendonça, que diz assim, que o amor, ele nos é dado algumas vezes, e se a gente o recusa, ele se distancia de nós. Mas a santidade nos é dada todos os dias como possibilidade. E se a gente a recusa, nós vamos ter que recusar todos os dias da nossa vida, porque cotidianamente a santidade se avizinha de nós. Não é? É isso que inspira essa conversa e que o Papa tenta, então, nos abrir os olhos para isso. Então, recusar a santidade, vai ter que recusar todos os dias, porque todos os dias nos oferecida a possibilidade de viver a santidade. E o Papa Francisco, bem antes de sair essa encíclica, quem segue o Papa Francisco, uma boa dica, por exemplo, é toda quarta-feira sai no site do Vaticano a audiência geral, a catequese da audiência geral que ele faz. Agora não pode fazer mais na sala Paulo VI, porque não cabe, só quando está frio. Ele faz na Praça São Pedro, com milhares de pessoas. E essa audiência geral tem algumas pérolas. Essa do dia 19/11/2014, ele disse assim: a santidade é o rosto mais belo da igreja. E repetiu, o rosto mais belo. E aqui ele tenta definir o que é isso. É redescobrir-se em comunhão com Deus, na plenitude da sua vida e do seu amor. Compreende-se então que a santidade não é uma prerrogativa apenas de alguns. A santidade é um dom oferecido a todos. Ninguém se exclui. Né? O texto desse dia aí é muito, muito bonito, todo muito bonito. Eu quero terminar com ele também. Né? Ele lembra então que falar de santidade é falar da coisa mais bela, não é? Da vida cristã, da igreja, e que essa santidade não é oferecida apenas a quem a um grupo, né? É a todos, a todos. Ele começa alertando a gente para os perigos que rondam a vida cristã. Então, que rondam uma vida que quer ser chamada de verdadeiramente cristã e uma vida em santidade.
Então, ele elenca alguns desses perigos, né? Diante da sociedade, da cultura que nós vivemos, né, que nos envolve com isso, um dos perigos é a ansiedade nervosa e violenta que nos dispersa e enfraquece. O ritmo, uma cultura toda acelerada, que impõe uma busca desenfreada de coisas e de consumo, não é? Que gera pessoas ansiosas, porque elas têm que corresponder a padrões que são colocados. O outro perigo que ele diz é o negativismo e a tristeza, né? Um pessimismo que entra, que corrói o cotidiano da gente, né? E depois a assédia cômoda, né? Que é aí uma letargia, vou usar a expressão, uma paradeza, a pessoa não quer nada, ela não quer sair do lugar, né? Ela quer ficar onde ela está, né? Ele diz cômoda, consumista e egoísta, porque então não me peça muita coisa, eu já faço, já vou à missa, não me peça mais que isso, né? Enfim, nos envolve um padrão de comportamento em que a gente vai ficando cada vez mais voltado para si mesmo, né? O outro perigo ligado a isso é o individualismo, ele diz. Isso corrói, mina aquele que busca viver a fidelidade a Jesus Cristo. O individualismo e tantas formas de falsa espiritualidade, sem encontro com Deus, que reinam no mercado religioso atual. Então, uma busca de Deus que é para satisfazer as minhas vontades, não é? Não é um Deus que me ajuda a enxergar o outro e a viver em comunidade. Ele é um Deus que só eu busco, né? Muitos buscam, em várias experiências religiosas, né? Em outras religiões também, mas no caso nós cristãos buscam práticas que aliviam o seu cotidiano, né? Mas não quer saber de vida comunitária, não quer saber, inclusive, às vezes, nem da Eucaristia, né? Então, ele começa a fazer esse alerta. Viver a sociedade a santidade no mundo atual, nessa sociedade, nessa cultura, tem alguns perigos que nós precisamos enfrentar, né? E aí ele vai então apontar 5 grandes expressões de amor que são o contrário daqueles perigos e que combatem esses perigos. São expressões de amor que nos fazem viver no dia a dia a santidade, né? Nos fazem experimentar, não é, a santidade. Ele nomeou da seguinte forma, vamos ler junto? Porque perseverança, paciência e mansidão, alegria e sentido de humor, ousadia e ardor, na comunidade, em oração constante. 5 palavras, né? Perseverança, alegria, ousadia, comunidade e oração. Quem quer no dia a dia viver a santidade precisa se inspirar por isso. E aí ele vai então abordar cada uma delas. A primeira atitude, a primeira exigência, não é, para cultivar a santidade é a perseverança, a paciência e a mansidão. Ele começa dizendo que a gente precisa permanecer centrado, firme em Deus que nos sustenta, nos ama e nos sustenta. É muito bonito isso.
O raciocínio dele é o seguinte, né? Quem de fato experimenta que é amado por Deus, né, não vai se deixar corromper, não vai se desviar, não é? Então, é o amor dele que nos dá força interior para perseverar, não apenas com os altos e baixos da vida e com as dificuldades que aparecem. Quem de fato fez essa profunda experiência de ser amado por Deus, esse não se deixa abater, ele se centra, ele é mesmo que atingido pelas maiores dores e sofrimentos, ele vai manter essa perseverança, essa mansidão e essa paciência. E a Bíblia, essa fala dele é muito fundamental, né? A Bíblia está cheia de citações que nos lembram que Deus nos ama. Ele está lembrando uma coisa fundamental para nós, não é? Deus nos ama. A minha existência como cristão precisa estar segurada, pendurada, agarrada nessa experiência fundamental. Quando a gente trabalha com crianças na catequese, uma das coisas fundamentais é que ela não pode sair daquele processo sem ter experimentado que é amada. Senão não valeu nada. O sacramento não tem sentido na vida dela. Ela é amada profundamente por Deus. Quem sente que é profundamente amado, esse se segura, não é? Esse vai viver de uma outra maneira o que a vida apresenta. Aqui lembrei do texto bonito de Isaías: mesmo que as serras mudem de lugar ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Minha aliança perfeita nunca há de vacilar, diz o Senhor, o teu apaixonado. Isso é da tradução da Bíblia da CNBB. O outro trecho maravilhoso do profeta de Sofonias: o Senhor teu Deus está a teu lado como valente libertador. Por tua causa ele está contente e alegre. Apaixonado de amor por ti, por tua causa está saltando de alegria como em dias de festa. Né? Essa lembrança desse texto é muito, muito bonita. Quer dizer, a gente não pode esquecer disso. Muito desvio, a tristeza invade, né? O sofrimento toma conta de um jeito desesperador quando a gente se esquece que Ele nos ama, que Ele está do nosso lado, que Ele caminha conosco, né? E quando me lembrei disso, eu me lembrei do que significa ser batizado, né? Como no batismo de Jesus, quando a gente é batizado, é como se Deus dissesse para a gente: você me faz feliz. Filho, você se assemelha a mim. Eu te amo, você me dá alegria. O rito do batismo todo é cheio, carregado disso. É isso que significa ser batizado, né? Então quer dizer que a gente todas as manhãs, quando se levanta, mesmo as nubladas de tristeza e de sofrimento, a gente precisa parar para ouvir Ele, que continua a nos dizer continuadamente: filho, amor meu, minha alegria, eu te amo. Isso é o que significa ser batizado, não é? É ir se percebendo e vivendo como filho dele a vida inteira, querido dele a vida inteira. E essa lembrança do Papa, para mim, é fundamental. Fundamental. Quer dizer, o caminho da santidade passa por experimentar que você é profundamente amado por Deus.
E aí ele diz, com base nessa solidez interior, ele disse: quem experimenta que é amado, não é? Está com bases mais firmes, essa solidez interior, não é? No nosso mundo acelerado, não é? O testemunho de santidade nesse mundo acelerado é feito de paciência e constância no bem. Paciência. Constância no bem. Então, quem vive isso não vai propagar o ódio, a violência, não vai falar mal do outro, né? Quem vive isso vai tentar ser sinal de amor para a vida do outro, no meio do mundo, né? E ele dá um puxão de orelha, inclusive nos meios de comunicação da Igreja Católica, porque ele diz, em nome, como é que ele colocou? Às vezes, pretendendo defender os outros mandamentos, se ignora completamente o 8º. Não levantar falsos testemunhos e destrói-se sem piedade a imagem alheia. Não! Imagina, está dizendo para os meios de comunicação católicos, vamos ver os outros que fazem isso o tempo inteiro. Né? Quer dizer, ter essa constância no amor me impele a ser agente, não é, de paciência, de bondade, né? E não de violência, e não de ódio, e não de discurso de ódio mesmo, né? E aí ele fala, o santo não gasta energia a lamentar-se dos erros dos outros, a ficar falando dos outros. Ele é capaz de guardar silêncio sobre os defeitos dos irmãos e evita violência verbal. Ela não leva a nada, né? Ela não leva a nada, né? Ela destrói e maltrata. Porque o santo, esse que está a caminho da santidade, ele não se julga digno de ser duro com os outros. Ele considera os outros superiores a si mesmo. É bem franciscano isso, né? Uhum. Quando eu li, na hora me lembrei de São Francisco. Uhum. Só através da humildade se alcança a santidade. E uma humildade que é exercida no cotidiano, que não é de se impor aos outros, mas se colocar a serviço dos outros, suportar algumas humilhações que vão acontecendo nesse caminho, né? Nesse sentido, a humilhação faz-te semelhante a Jesus, porque é parte da imitação dele na vida cotidiana, né? Então, experimentar o amor me leva a querer ser sinal do amor e me leva a não propagar, a não maltratar o outro, a não falar mal do outro, a ter paciência com o outro, porque eu tenho paciência comigo mesmo, porque eu também estou a caminho, né? Também estou a caminho. E a humildade, né? A humildade. A outra coisa deliciosa, que é sinal de santidade no mundo de hoje, é a alegria e o sentido de humor. Esse texto é maravilhoso. Ele diz assim, os santos são alegres, têm bom humor, não são tímidos, rabugentos, amargos ou melancólicos, porque a alegria vem de saber-se profundamente amado por Deus. Então ele contrasta essa alegria espiritual com a falsa alegria oferecida pela cultura consumista de hoje, né? Que vende sob diversas formas uma imagem de alegria, de sabedoria, né? E que as pessoas compram achando que estão comprando alegria, né? E ele diz, a alegria vem do amar, do dar-se. Não nos enganemos, ela vem do amar,
do dar-se, né? Não concentrando nas próprias necessidades, mas nas dos outros, né? Nas dos outros. Né? Mas é interessante, então, o santo é cheio de humor. O humor é esse que é capaz de ver as situações do cotidiano e encontrar alegria, ver além da situação, por mais que ela seja catastrófica, né? Senso de humor, eu não estou falando de piada, né? É de superação. O humor nos leva a superar as coisas, a ver além, né? A ver além. E isso eu achei muito bonito, né? A alegria vem de saber que nós somos infinitamente amados. Por isso eu preciso ser lembrado todo dia. Você é meu filho muito amado. Não posso esquecer. Porque aí eu vou viver o dia inteiro com outro sabor. Outro sabor. Ele diz assim: a alegria cristã é normalmente acompanhada pelo sentido do humor. De fato, o mau humor não é sinal de santidade. E aí eu que fui maldosa, acho que ele não, mas eu fiquei imaginando, meu Deus, a cúria romana deve ser cheia de gente mal-humorada. Porque ele tem sempre um jeitinho, a gente já viu isso várias vezes, né? Mas tanta gente, né? Tanta gente que a gente conhece que consegue, né? Driblar e viver com bom humor, com alegria, apesar dos pesares, né? Com alegria. Terceira característica da vivência da santidade no cotidiano da gente é a ousadia e o ardor. Ousadia. A santidade requer esse impulso para não deixar o mundo da mesma maneira, para querer, a partir do seu espaço, fazer diferença no mundo, né? Ser um evangelizador, né? E aí ele fica preocupado com o medo e o que a gente tem e o calculismo, fica medindo se isso vai dar, se não vai dar. A gente não vai até as periferias, né? Então ele diz assim, a gente fica instalado, o medo faz a gente ficar confinado em pequenos mundos, né? Nos nossos esquemas. Se sai do esquema diário, a gente fica completamente perdido, né? Não, vai, sai, né? Sai. Depois ele usa uma outra expressão, né? Deixe-se conduzir, não é? Então, Deus é sempre novidade. Ele nos impele a mover, a sair, né? Sair dos nossos cotidianos fechados, né? A ir em busca, né? O santo vai além daquilo que é conhecido. Vá rumo às periferias, aos confins. Periferia que não é só periferias da cidade, né? Também, né? Periferias do mundo, também as periferias existenciais no meio da gente, né? Tanta gente que precisa de uma palavra, de escuta, né? Tanta gente sem sentido para viver, né? Uma série de situações que também são periferias existenciais, né? Então ele diz, o santo é ousado. Se você olhar para todos os que nós declaramos santos, são mesmo, né? São mesmo. Talvez o mais ousado dos ousados aqui é São Francisco. Me atrevo a falar assim, né? Então, a santidade leva a gente a ir aonde a humanidade está mais ferida, né? Aonde ela precisa de sentido de vida. Então, uma característica da santidade é ousadia. Essa pessoa que não se conforma com as coisas do mundo. O texto que nós lemos, que podia, no final, proclamar ele de novo, porque ele é maravilhoso.
Quer dizer, não vos conformeis com o mundo como ele está, né? E ele diz assim, isso aqui eu ri na hora que li a primeira vez. É verdade que precisamos de abrir a porta a Jesus Cristo, porque ele bate e chama. Mas pensando no ar irrespirável da nossa autorreferencialidade, pergunto-me se às vezes Jesus não estará já dentro de nós, batendo para que o deixemos sair. Nós estamos tão autocentrados, fechados em nós mesmos, que ele está querendo sair, não tem ar, né? Ele tem razão, quer dizer, nós matamos aqui o espírito, né? Matamos o espírito. Então, deixar abrir, sair. E ele diz assim, Deus não tem medo, ele repete. Ele ultrapassa os nossos esquemas e não lhe dão medos as periferias. Ele próprio se fez periferia. Basta ver como nasceu, onde nasceu. Num povinho, Zé Ninguém, um fim de mundo, ele próprio se fez periferia. Né? É um impulso aqui, um chamamento, né? A sair, a não ter medo, né? Sair dos nossos esquemas. Aqui a igreja precisa muito da nossa ajuda, né? Muitas vezes as paróquias, as nossas pastorais, se faz tudo do mesmo jeito, né? Não muda. Entra ano e sai ano, são os mesmos esquemas, não há mudança. E aí ele diz que não existe santo sozinho. E aí a gente sabe, não tem jeito de ser cristão sozinho, né? Então, em vez disso, a santificação, ela é em comunidade com os outros, que me ajudam a ser santo, que me corrigem. Também eu tenho que me abrir ao outro na comunidade, não é? A aceitar a crítica do outro. O outro também vai me lapidando, não é? Então, a comunidade que me ajuda a experimentar o calor do amor de Deus, né? Que ela precisa revelar, né? E cada comunidade é chamada a criar espaço, né, iluminado por Deus, para experimentar a presença do ressuscitado. Então, a comunidade nos ajuda a ver esse ressuscitado no cotidiano. Ela me ajuda no processo, no caminho, não é, de busca de mim mesmo, e de ser fiel a Jesus Cristo. Partilhar a palavra, celebrar a Eucaristia nos torna irmãos. E isso vai nos transformando pouco a pouco, não é? Em comunidade que se coloca em missão, em comunidade santa, né? Então, não existe santo solitário. Essa é uma lembrança dele, assim, bem forte. Né? E aí ele diz assim, a comunidade é composta de pequenas coisas cotidianas, de pequenos detalhes, né? Ela guarda os pequenos detalhes do amor e na qual os membros cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto e evangelizador. A comunidade é lugar da presença do ressuscitado que a vai santificando segundo o projeto do Pai. Acho que a gente às vezes entra numa rotina tão mecânica na vida comunitária e perde um pouco isso, né? A gente vive de fazer coisas ou de cumprir ritos e perde o calor, né? O cheiro do outro, né? Que nos ajuda a ir sendo mais cristão, né? Mais fiel aí ao projeto de Deus. E ele diz assim, a quinta palavra, então a quinta
atitude para viver a santidade no cotidiano é em oração constante. E ele usa a expressão de Santa Teresa, que diz que quem experimenta que é amado por Deus quer estar a sós com Ele. Ela diz isso. E que rezar é querer estar a sós com Ele. A frase de Santa Teresa é linda. E é o querer estar, diz ela, que define se a gente rezou ou não. Porque pode ser que eu vou lá rezar em tal lugar, mas eu não queria estar ali. Não queria estar ali. E aí eu vou por obrigação, fico pensando o que eu tenho que fazer depois, o telefonema que tem que dar, se tem mensagem no WhatsApp, e eu não queria estar ali. De fato, eu não me coloco na presença do amado. Então, a santidade é cultivada em oração constante, na descoberta desse amor, dessa presença amorosa que está na minha vida, não é? E a oração se faz desse querer estar a sós, em intimidade com Ele. E a oração não é para poucos privilegiados, não é? É para todos, todos. Ele pergunta para a gente no texto, né? Tens momentos em que te colocas na sua presença em silêncio? Permaneces com Ele sem pressa e te deixas olhar por Ele? Porque muitas vezes a nossa oração é uma falação para Ele e nunca escutar o que Ele tem a dizer, né? Deixas que o seu fogo inflame o teu coração? Se não permites que Jesus alimente nele o calor do amor e da ternura, não terás fogo. Bonita essa expressão. Estar com Ele para poder ter forças, para viver a santidade, né? Para ser feliz, para poder viver aquilo que Deus quer no dia a dia. E aqui eu me lembrei de uma coisa bacana dele, eu não sei se vocês se lembram disso, logo quando ele assumiu o pontificado, um tempo depois, eu não sei se é uma homilia da missas de manhã, ou se é alguma fala dele com alguém, não me lembro agora, ele disse que ele foi rezar na capela no final do dia e dormiu na frente do sacrário. Viram isso, não? Não? Então, e aí é bonito o que ele fala, porque na verdade é a escancarar que ele não tem vergonha de inclusive dormir na presença do Senhor, não é? De se colocar do jeito que ele está, não é? Na presença dele, sabendo que ele vela, que ele olha, que ele ama. Então a oração é isso, é reconhecer essa